coração que, como filho, discorria convosco. Nós lembramos do nosso Jesus ensinando os discípulos, das aulas que os discípulos tiveram, porque quando fala que ainda não tendes resistido até o sangue, quando fala sobre na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Nós vemos que Hebreus, este livro, o escritor anônimo, um diz que foi um, outro diz que foi outro, eu não digo quem foi que escreveu, a própria palavra nos mostra a sutileza de como Paulo escrevia, como Lucas escrevia, mas o que eu quero dizer para você é que quem escreveu isso, esta palavra tão gloriosa, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, nos faz lembrar que o povo hebreu, o povo do Senhor Jesus Cristo, estava passando por problemas de dificuldade quando essa carta foi para o povo hebreu, e eles achavam que estava passando por muitas lutas, mas ele não sabia o que viria, ele não sabia quando aquele general ia entrar em Jerusalém, ia tocar fogo e destruir os templos, muitos cristãos mortos, o sangue jorrava, e ele, quando falando isso, ele já estava dizendo: ora, na vossa luta contra esse pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É como se ele disse: olha, você está lutando contra o pecado, você está lutando contra essas coisas que estão acontecendo ainda, mas você ainda não deu a sua própria vida, aleluia, derramando o seu sangue, como muitos vão, aleluia, acontecer. Muitos deram a sua própria vida, glória a Deus, meu Deus, pelas provações. E às vezes, nos dias atuais, nós às vezes somos muito dengosos, porque, me permita a expressão, meu pastor, aqui na nossa igreja nós temos no domingo o culto da família, é bênção de Deus, é palavra de Deus, é doutrina na quarta-feira, na terça-feira tem um ciclo de oração, na sexta-feira tem a pregação da palavra de Deus, na segunda-feira nós estamos fazendo o propósito das quedas das muralhas, as 7 voltas. Nós temos um culto de um propósito, e às vezes nós vemos as pessoas, nós também passando por decepções, por alguns problemas na vida, e às vezes queremos, em vez de avançar, queremos recuar. Tem doutrina, tem palavra, Deus tem falado, Deus tem prometido, Deus tem alegrado, Deus tem falado com pessoas cara a cara, e as pessoas não dão ouvido. Aí acontece, aleluia, achando que está sendo mais provado que os outros. Quando o pastor leu no livro de, quem está lembrado da leitura devocional? Lucas 21, a começar do 37, 34. Vejam o que o Senhor fala, glória a Deus. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado
consequência da orgia, de embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando se fala de embriaguez, não é só de vinho, embriaguez não é só de coisas que aparentemente você pensa que não, mas às vezes nós ficamos atônitos, embriagados com tantos problemas. Pegamos o problema do primo, o problema do sobrinho, o problema do vizinho, o problema dos nossos filhos, o problema dos nossos netos, o problema da tia, da prima. Aí vem aí você fica embriagado. É verdade, Jesus. Aí você não vem para a igreja, você às vezes está com tanta ocupação. Aí tem senso de limpeza, senso de organização, senso de materiais, senso de tanta coisa, que às vezes você fica com sensibilidade à voz do Espírito de Deus para a tua vida. E aqui eles estavam achando que estava tão provado, mas discorrendo a palavra: filho meu, não menosprezes a correção. Voltando para Hebreus capítulo 12, o versículo, quando você está acompanhando a leitura, você vai ver no versículo 5 de Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, como diz aqui: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por eles forem reprovados, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todos como filho a quem recebe. Irmãos, tem correção que só o Senhor Jesus faz. Às vezes, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço, Deus me concedeu livre-arbítrio, mas Deus às vezes intervém quando o filho está muito afastado do seu pai. Aí ele começa a corrigir, e as pessoas, às vezes, o desmaio aqui é falta. O desmaio que fala aqui é falta de direção. Você paralisa, é a paralisia espiritual, que você começa a dizer: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tanta coisa, tá bom. Aí para, porque quanto mais você acha que faz, mais a dificuldade está ali. Mas não é por falta de doutrina, porque aqui tem doutrina. Não é por falta da palavra, porque aqui tem a palavra. Não é por falta do Espírito Santo, porque Deus tem usado pessoas vindo de longe a usar daqui, usa como quer, quem quer, onde quer, para falar para mim, para você. E às vezes, quando começa o desmaio, irmão, quando começa a embriaguez, é notório. Quando começa, chega aqui o embriagado pensa: oxe, o pastor que vai falar hoje é misericórdia. Vai falar do feijão, da farinha, do açúcar. Aí, oxe, meu Deus, o presbítero Carlos, misericórdia. Parece que ele vai falar, olha, ele vai falar de correção. Ele me viu ali, vai falar disso. Irmãos, a embriaguez é tão grande que parece que a pessoa pensa que a gente está falando em doutrina, é para aquela pessoa, é para fulano, é para ciclano. Não, é a palavra que o Espírito
Deus nos concede. E às vezes, repetidas vezes, palavra de correção, palavra de disciplina, palavra que as provas nós temos que vencer ela na oração, no jejum, com o choro. Porque, irmãos, glória a Deus, porque o Senhor corrige a quem ama, o versículo 6 do capítulo 12. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aí diz na tradução, diz, recebe como filho. Mas nesta noite, vamos ver Jonas. Lembra do profeta Jonas? Ele tinha livre-arbítrio, ele poderia ir para onde ele quer, mas ele era filho. E filho, a quem o pai ama, corrige, como diz o versículo 6. Aleluia! Qual foi a correção de Jonas? Jonas, Deus mandou Jonas para Nínive. E Jonas, eu vou é por aqui. Aí lá vai Jonas desceu para o navio, vai descendo, vai regredindo em vez de recuar, em vez de avançar. Foi descendo para o navio, do navio desceu para o porão, do porão desceu para o mar, do mar desceu para o ventre do peixe, do ventre do peixe foi para os abismos das águas profundas. Aí ele clama: das profundezas a ti eu clamo, ó Deus. Aí Deus ouve e manda o grande peixe vomitar. Eita, grande Deus! Já pensou, mal cheiroso, na praia, ali, alguém que desse uma roupa, alguém que, aquele sol quente, pregando 3 dias, arrependei-vos. Ele não precisava passar por aquilo, porque, irmão, tem o sabido, tem o sábio e tem o inteligente. O sabido diz: eu vou por aqui, eu vou fazer assim, aí faz o atalho, né? Aí tome correção. Eita, glória! Meu Deus! O inteligente, ele usa a sua inteligência para tudo. Irmão, que desculpa bonita tem o inteligente quando não faz a coisa perfeita, não porque foi isso, foi aquilo, e paga caro pela situação. Às vezes vai até para o leito. Às vezes a pessoa ora pela aquela situação que aquele crente está passando, ora, mas só no tempo de Deus. Porque agiu de inteligência, achou que ele sabia, achou que ele era mais o sábio. Ele vê aquele ali, passou por um determinado caminho, aquele ali, aí ele vai e olha os exemplos daquele que caíram no erro e foram disciplinados. Porque quando olhamos para Jonas, nós vemos que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa palavra está lá em. Mas eu não vou nem falar naquele rei, porque não vai dar tempo. Tem tantos exemplos na Bíblia, irmãos, porque na nossa vida cotidiana não vai dar tempo você errar tanto para pedir perdão tanto que você possa. É melhor obedecer a palavra, os ensinamentos. Como o provérbio diz: filho meu,
guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, vive a minha lei como uma menina do teu sonho. Está lá em Provérbios. Está lá em Provérbios. E o restante é mais forte, é mais contundente, mas vamos ficar aqui, vamos para o versículo 6. E para disciplinar, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que o filho há que o pai não corrige. Meu Deus. No século de hoje, se o pai for corrigir, até preso, né? Mas no tempo passado, o pai corrigia o filho, irmão, com açoite, com vara. E a Bíblia diz: não retire a vara do teu filho, mas corrige enquanto é tempo, porque quando o caule engrossar, irmão, não tem quem ir. Aí, mas, versículo 8: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Meu Deus, quando a pessoa não aceita a correção, é bastardo. E na palavra bastardo é como se fosse não mais filho, mas nem mesmo um filho adotado é tido. Mas a palavra do Senhor diz que o desobediente, ele é quebrantado de repente, sem que haja cura. Já pensou? Meu Deus. Glória a Deus. Mas como a gente vai falando a palavra do Senhor, nós vamos correndo aqui. Mas diz assim o versículo 9: além disso, tenhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo está em muitos maior submissão o pai espiritual. Ou seja, quando a gente tem o nosso pai, nós respeitamos, nós devemos de estar em muito maior submissão com o nosso Pai Celestial, aquele Pai que pode, aleluia, te dar vida, te tirar do abismo. Porque às vezes você, como pai, você conhece seu filho em casa, mas como pai você não conhece como homem lá na rua, as suas práticas. Como mãe você conhece a sua filha em casa, mas como mãe você não conhece a sua filha lá na rua, as suas práticas. Aí a palavra nos diz: como pai a gente pode respeitar, que tem maior, respeitar como tem maior submissão. Aí aqui diz, olha, vamos ver: além disso, tínhamos o nosso pai segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Glória a Deus. Essa palavra não é muito palavra de muita, né, movimento, muita glória, porque nós temos que entender que provação às vezes revela o amor de Deus por você. Deus, Ele quer você numa posição e você está em outra. Meu Deus. Eu estou achando que estou numa posição, mas Deus me quer em outra. Jesus. E às vezes a gente temos
que viver com a sensibilidade, com os ouvidos sensíveis, com os olhos sensíveis, com a visão sensível. No lado espiritual, nós temos que ter todos esses órgãos em trabalhos, sensível, ouvir a voz. Já pensou? Porque às vezes a ardente prova nos sobrevém. Glória a Deus. Às vezes nós queremos entender o trabalhar de Deus, queremos fugir de determinadas situações por não compreender, mas eu sempre leio aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, sempre trazendo no nosso corpo. E Paulo dizendo assim, o morrer, o viver, o morrer é Cristo e o viver. Lembra desse versículo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes o morrer para mim é ganho e o viver para mim é Cristo. Oh, glória. Veja como Paulo, ele fala com tanta firmeza naquilo que ele aprendeu. Paulo foi açoitado, Paulo foi vendido, Paulo foi vituperado, Paulo, ele sofreu naufrágio, mas ele, glória a Deus, ele tem um linguajar, por isso que muitos acham que foi Paulo ou foi Lucas, mas vamos deixar para lá, vamos ver que Paulo ou Timóteo, todos eles sofreram. Quando Timóteo diz, capítulo 2 de Timóteo, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica a graça que há em Cristo Jesus. É Timóteo capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele tinha aprendido de quem? De Evódia. Ele tinha aprendido da sua mãe, de Eunice, desde a meninice, e ele guardou. Glória a Deus. Olha. Aleluia, glória a Deus. E outra passagem ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Outros versículos que nós temos lido, que Jó 31 e 34 nos diz: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo da família me apavora, e eu me cale, mas não saia da porta. Eita, glória. Aleluia, glória a Deus. Nós, como filhos amados de Deus, nós temos que saber que também Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, redarguir. Meu Deus. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, não tem idade. No capítulo 17 de Gênesis, você vai ver no primeiro versículo a correção. Deus dizendo para Abraão: anda na minha presença e ser o quê?
Glória a Deus. E Deus como Pai, nós como Filho, nós temos que receber a correção. Glória a Deus. Glória a Deus. E a correção, às vezes, Deus ele fala para a gente como uma correção diretiva, como também uma correção em parábolas. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, nós podemos ler 1 Coríntios Glória a Deus. capítulo 15, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, as horas estão correndo, mas dá tempo a gente ver o que o Espírito nos fala aqui, a começar do versículo 11, o título diz, a responsabilidade, aqui diz aqui o 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aí diz aqui, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Glória a Deus. Irmãos, nós que somos servos dele, nós temos a obra. Como é a minha obra? Aqui fala de feno, fala de madeira, fala de prata, pedras preciosas, obras de ouro, e todas as obras vão ser provadas no fogo. A minha obra, a tua obra, toda a obra vai ser provada no fogo. E o fogo vai queimar, e a obra sofrerá danos, mas só vai sofrer aquela obra que não aguentar fogo, porque as coisas de Deus é com fogo, irmão. O fogo purifica, o fogo ele limpa, o ourives ele trabalha com fogo para dar qualidade. E como é que vai ser a minha obra diante de Deus? Se for de feno, o que é feno? É tipo um capim. Se for de madeira, pode ser até bonita, envernizada, mas o fogo vai sofrer dano. Se for ouro, ele vai aguentar. Se for prata, prata aguenta fogo. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o horrível está aqui nesta noite. E o que é horrível? É aquele homem que possivelmente ele tem
a prata, bote aqui. Deus. E ele começa a colocar naquele lugar onde funde, onde coloca fogo a 500 graus Celsius, maior que um fogão de lenha, de gás, e ele coloca. Aí ele fica preocupado: como é que eu vou saber que ela já está pronto para ser usada na obra dos anéis, dos cordões, dos pendentes? Ele disse: olhe, você fique olhando, vá mexendo, vá vendo aí, vá colocando fogo. Quanto mais fogo, não deixe o fogo apagar. E ele vai olhando. Olha, quando você vê que está derretida e que você olhar e o seu rosto, você vê o seu rosto, já está pronto para ser usado. Aí nos traz uma ilustração. Quando você vai fazendo a obra de Deus, quando você vai fazendo a vontade de Deus, você vai ficando parecido, o seu rosto vai brilhando e vai ficando parecido com aquela obra, parecido com aquele homem chamado Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos que andavam com ele diziam: esse aí parece com Jesus. Glória a Deus. E quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, acerca das obras que são queimadas, provadas no fogo, no versículo 16, que diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, o santuário. É pesada essa palavra, mas irmãos, como é que eu vou me destruir a mim mesmo? Irmãos, tem pessoas que sabem que não pode comer determinadas coisas e faz. Tem pessoas que não podem beber determinadas coisas e bebem. Tem pessoas